Está começando o Carnicast, o primeiro podcast do Brasil a falar tecnicamente sobre carnes e produtos carnes. E hoje eu estou com ele aqui, Carlos, host, amigo e expert em produtos carnes, onde nós vamos falar nesse primeiro episódio da primeira temporada sobre o motivo, o propósito, o que é que a gente está fazendo aqui, qual é o objetivo desse podcast, sem, é claro, deixar de levar conteúdo relevante, conteúdo com alta densidade para vocês. E aí, Carlos, como é que tá? Beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de carnes, vamos falar um pouquinho de mercado. A ideia é levar um conteúdo bacana para a galera, fazer um negócio diferente. Mas antes de começar aqui, vale a pena a gente mostrar o porquê a gente está fazendo isso. E claro, a gente precisa de credibilidade, precisa de construção de autoridade. Quem é o Carlos? Onde ele se formou? O que ele faz? Como é que é? Bom, eu sou Carlos Guerra, eu trabalho com frigorífico já desde 2006, quando eu me formei. Sou engenheiro de alimentos, sou apaixonado por gastronomia, por alimentos, por comida, por comer, por beber e por trabalhar com alimentos. Eu acho que a minha vida está relacionada a carnes desde que eu era criança, que eu me lembro, descendente de família italiana. A gente produzia as linguiças lá na fazenda do meu avô e nos pedacinhos de terra, matava porco. Depois eu fiz técnico em agropecuária, com habilitação em agroindústria, então também relacionado a alimentos. O tempo todo destinado à carne? Tempo todo fazendo linguiça, fazendo produtos embutidos cárneos. Sempre gostei muito de comer, né? Lucas é um grande amigo e sabe que nos restaurantes aí eu sempre vou lá na panelinha do torresmo, né? Na panelinha dos embutidos. Gosto de fazer churrasco, de cozinhar. E depois fui fazer engenharia de alimentos e fui trabalhar com aditivos. E aí, a primeira empresa que eu trabalhei, eu trabalhei interno, trabalhava com desenvolvimentos, com controle de qualidade e posteriormente comecei a aplicar os produtos na indústria. E aí, há uns 15 anos já no mercado, aplicando produtos e apaixonado por isso. O que eu gosto é de dentro da produção, ver por que as coisas deram certo, por que as coisas não deram certo, como que foi o desempenho de um teste, por que as coisas aconteceram. Então, a minha vida é isso. Quando eu estou final de semana em casa, eu gosto de ir para a cozinha, eu gosto de fazer alguma coisa. Quando eu estou trabalhando e tenho um tempinho ali, depois das 5h30, eu vou ler um artigo, eu vou entender como que as coisas acontecem. Isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a gente acaba tendo um pouco de experiência na aplicação de produtos. Resumindo, é uma curiosidade técnica, né? Você cria uma curiosidade, aí você vai buscando o porquê daquelas coisas e começa a ir pesquisando, e testando, aperfeiçoando e aprendendo. E por aí vai, a gente vê que os frutos eles realmente vão aparecendo. Eu sou Lucas Costa, sou formado em Engenharia de Alimentos pela USP, FZEA, lá de Pirassununga. Um beijo pro pessoal lá de Pirassununga. Toda a minha graduação basicamente foi voltada mais para produtos cárneos. Aí fui para Espanha, fiquei lá no CTC fazendo estágio com o pessoal lá em Ourense. Voltei para cá, comecei a trabalhar também na parte de aditivos. Aprendi muito com o Carlos, aprendi muito com todos os outros vendedores da equipe que são extremamente técnicos. E a gente vai trazer todo mundo aqui também para falar. E durante todo esse período na caminhada, a gente começou também a ser curioso, a procurar porquês e, claro, a fazer parceria com outras instituições para que a gente conseguisse cada vez mais ter essa vertente técnica. Então, você falou que gostava e que gosta bastante de cozinhar e vai ter um ritual nesse podcast. Exatamente. Toda vez que a gente trouxer algum convidado aqui, nós vamos perguntar para esse convidado o que é que ele gosta de beber e nós vamos trazer a bebida aqui. Como o convidado desse podcast era o Carlos e eu era o convidado do Carlos, então nós escolhemos pelo vinho. Por que desse vinho? Que vinho que é esse aí que nós estamos tomando? O que isso tem a ver com o Carnicast? Pois é, bom, como eu já falei, eu gosto bastante de comer, gosto bastante de beber. Recentemente acabei um curso aí de vinho do Le Cordon Bleu, então sou bastante apaixonado por isso e as paixões eu acho que a gente tem que levar conhecimento técnico para isso. E aí vinho é minha bebida principal, então nada melhor que iniciar o podcast com um vinho. Então eu escolhi esse vinho aqui, que é um vinho italiano. Eu tenho descendência italiana, Acho então que essa escolha foi meio tendenciosa, hein? Então foi bastante tendenciosa. É um Brunello de Montalcino, é um ícone
italiano. É um vinho da região da Toscana. Então, como o nosso podcast é relacionado a carnes, a embutido, a Toscana tem tudo a ver com isso. Nós temos até uma linguiça aí, né? Linguiça toscana, todo mundo conhece. É um vinho da uva Brunello, que é uma variação da Sangiovese, que é uma uva ícone da região ali. É um vinho que representa a Itália, é uma denominação de origem controlada e garantida, que é o top da pirâmide de qualidade. A gente pode ver aqui pelo vinho, pela cor, ele é um vinho já envelhecido, e quando a gente com aromas já envelhecidos, com a coloração envelhecida, e quando a gente leva na boca, é um vinho que tem um tanino forte, que tem um tanino presente, mas um tanino de muito boa qualidade, tem uma acidez legal. Então é um vinho que vai muito bem com carnes, que vai muito bem com o tema do nosso podcast. A Itália é um país que os embutidos vêm de lá, a nossa cultura de embutidos vem da Itália. Então por isso que foi escolhido um Brunello de Montalcino para a gente começar com chave de ouro aí nossa jornada, e quando a gente estiver lá no podcast número 200, 300, a gente vai estar falando, a gente começou lá com o Brunello, vamos fazer um Brunello para celebrar os... Vamos fazer gravar um podcast lá na vinícola que produziu esse Brunello, né? A gente vai para Toscana, a gente tenta lá comunicar com a galera e vamos lá. E a ideia é tornar o podcast mais multifuncional e falar de assuntos de forma descontraída, mas tecnicamente também. Claro, e bebida, sobretudo quando é álcool, o pessoal quando vai gravar podcast fica meio receoso, né? O que vai falar, o que não vai falar, então precisa dar uma destravada. Se a gente traz uma bebida aí que dá uma desinibida, que funciona como um fomento para alimentar com que a pessoa fale mais e sinta mais à vontade, melhor. Além de tudo, fica mais prazeroso, né? Só que não pode errar na cor, né? A galera que consegue ver por vídeo aí sabe que o álcool vai me deixar vermelho, a camisa é vermelha e o vinho é vermelho. Então, a gente deve estar numa vermelhidão só aqui, mas que tem tudo a ver com carnes, né? Sim. A gente vai falar um pouquinho hoje do que acontece na carne para ela ficar vermelha, né? Então, tem tudo a ver com isso. E lógico, a gente não sabe o que tinha naquela caneca do Jô, né? Mas certamente tinha alguma coisa com álcool ali, né? Pra galera dar uma desinibida e conseguir fazer as piadas legais ali, né? Um toque extra, sem dúvida que tinha. Mas antes da gente entrar na parte mais técnica, na parte de conteúdo propriamente, eu acho que vale a pena a gente falar o propósito pelo qual a gente está fazendo o podcast. De onde surgiu essa iniciativa? O que é que a gente quer com isso? Qual que é o objetivo por trás disso tudo? O que você acha como propósito do podcast? O que você quer levar? Você fala assim, eu vou ter meu dever cumprido quando o podcast alcançar isso, ou quando eu estiver na rua e alguém me vier reconhecer do podcast, ou que legal que vocês estão fazendo. Qual que é o propósito, na sua opinião, por trás do podcast? Lucas, essa é uma ideia que eu sempre quis fazer, sempre quis colocar a cara, mostrar. A gente conversa muito, né? A gente tá o dia todo, a gente trabalha junto e a gente sabe ali que às vezes o que a gente planejou para fazer durante aquele dia não saiu nada. O próprio roteiro do podcast de hoje vamos sentar à tarde ali para discutir o roteiro e não saiu porque não deu tempo, porque a gente começou a discutir outras questões. Mas se a gente parar para pensar, acho que 95% das questões que a gente discute são ideias relacionadas à carne, são ideias relacionadas ao trabalho, são ideias relacionadas principalmente ao que pesquisar. E assim, eu acho que o conhecimento ele não tem valor nenhum se a gente não compartilhá-lo. Só um ponto, né? Eu até um tempo atrás postei isso. Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é aquilo que você sabe e sabedoria é aquilo que você faz com aquilo que você sabe. Ou seja, você precisa aplicar aquilo que você sabe. E vai bem nesse intuito, né? Cara, quando eu leio um artigo e aquele artigo é uma coisa muito interessante, e eu acabo de ler 2, 3 horas da manhã, às vezes o artigo, às vezes está com insônia ali por conta da ansiedade. Gosta. Não, mas esse é final de semana, né? Dá uma insônia ali. Beleza, final de semana, 2 horas da manhã, você tá lendo o artigo. Não, a gente vai lá. Legal. O pior de acabar esse horário é que não tem ninguém para contar. Cara, eu quero que amanheça logo para contar, para discutir essa reação. Olha só que legal que essas coisas acontecem. Então, o podcast é uma forma de fazer. Isso é lógico. Como podcast, todo podcast inicia o episódio número 1. A gente quer chegar no 200, depois a gente quer chegar no 500, depois a gente quer chegar no 1000, que é sinal que o podcast prosperou e que a galera tá ouvindo, é bom que tem uma audiência legal.
mas como propósito é uma forma da gente poder levar para mais pessoas aquilo que a gente conversa no dia a dia. A gente visita uma fábrica e a gente bate papo o dia inteiro, tecnicamente, com o pessoal de P&D da fábrica, com a galera técnica, com a galera da produção. A gente faz uma palestra, vai para uma universidade, faz uma palestra. A dificuldade é parar de falar. A dificuldade é ficar ali, controlar o tempo e não falar do assunto em si. Então, o podcast é uma ferramenta maravilhosa para a gente poder levar isso para a galera, para a gente conseguir discutir, para a gente conseguir trazer pessoas aqui que entendam de determinados assuntos específicos, para que a gente possa levar para o maior número de pessoas aquilo que a gente quer saber. Sim, eu também concordo perfeitamente com isso. Acho que as fábricas, elas são realmente uma biblioteca de talentos. Tem muita gente ali dentro que tem muito conhecimento. Só que, como nós falamos aqui, as atribuições do dia a dia, elas acabam nos limitando quanto a tempo. Que é, na verdade, a nossa maior escassez de recurso é o tempo. Então, uma vez que a gente consegue trazer as pessoas aqui para conseguir mostrar, eu acho que isso é uma via de mão dupla. Então, a gente consegue levar conhecimento de dentro da fábrica para outras fábricas e, da mesma forma, a gente consegue aumentar o que seria meio que uma tensão competitiva dentro do mercado, porque a gente mostra que algumas fábricas, existem alguns talentos ali dentro que o mercado não conhece. Então a gente traz essa galera aqui, eles vão compartilhar problemas que ele tem no dia a dia, que outras pessoas já tiveram, outras têm e algumas outras ainda terão esses problemas, consegue ganhar e na verdade, né, até o que nós falamos no evento na semana passada, o nosso trabalho ele acaba sendo bastante nobre, né? Porque por mais que o profissional de P&D ele acorde todo dia com o objetivo de superar o concorrente, de fazer com que o produto dele seja mais saboroso, seja mais suculento, tenha uma textura mais bacana, que o produto seja mais barato, que ele crie vantagem competitiva do produto dele, na verdade, com o objetivo de vender mais. Mas esse, na verdade, é o segundo objetivo, né? O primeiro objetivo está relacionado contra a fome, que é o aumento de disponibilidade a ser ofertado por consumidor. Então, essa competição é extremamente saudável, ou seja, cada vez mais todo mundo está tentando buscar fazer mais com menos recurso, tornar as fábricas mais produtivas e tudo mais. Quando a gente traz a galera aqui para falar, para compartilhar das dores, das dificuldades, do que já conseguiu fazer, a gente, na verdade, está sendo um catalisador para outras pessoas que estão ouvindo. Então, aumentar e disseminar esse conhecimento com escala, que através do digital a gente consegue fazer isso com escala, pode encurtar caminho. Às vezes uma pessoa que está ouvindo a gente consegue falar, opa, isso pode ser que esteja acontecendo na minha fábrica. Então, a gente consegue facilitando. Às vezes as pessoas têm uma necessidade que elas nem sabem que elas têm. Quando é falado que elas descobrem, opa, pode ser isso que resolveu o meu problema. Então, acho que um dos objetivos do podcast é projetar um pouco mais quem está dentro da fábrica, mostrar para o mercado que não só aqueles medalhões que são detentores de conhecimento e que sabem resolver problema, mas que existe, sobretudo agora, uma nova geração que está puxando, que é uma galera que quer pesquisar, que é uma galera que tem uma vertente um pouco mais científica, e levar conhecimento, levar problemas resolvidos, trazer aqui bastante estudo de caso, trazer bastante coisa relacionada à inovação, à tendência do que a gente tem pesquisado. A gente vai para congresso por aí, né? Então a gente olha a coisa, tem palestra que a gente entra lá, não entende duas palavras, né? Exatamente. Não pela dificuldade de idioma, mas pela complexidade das coisas que os caras estão pesquisando lá fora. Então é sair da bolha, ver o que a gente consegue pegar, adaptar e trazer para cá. O podcast é algo que a gente já vê que existe, é um caminho que já foi trilhado por todo mundo, então a gente já consegue ter alguns facilitadores e o objetivo é ter escala, é fazer desse segmento que não é tão sexy, né, como venda de curso e tudo mais, mas que é extremamente fundamental. A gente está falando alguma coisa relacionada à sobrevivência, né, que é algo relacionado à fome, então é uma questão muito nobre. A gente fazer isso para levar conhecimento é algo que realmente não necessariamente pode mexer ponteiro do ponto de vista de ganhar mais dinheiro e tudo mais, que é o objetivo de mais de 90% das pessoas, mas é uma causa a favor da humanidade, né? Uma causa contra a fome. Então, levar esse tipo de conhecimento com escala, eu acho que é um dos nossos principais objetivos com esse podcast, né? Que isso tudo nós construímos junto, na verdade, né? Voltando lá na fase da apresentação, pra galera que não conhece, eu conheço o Lucas desde que ele entrou no mercado, né? Porque ele ia rodar algumas fábricas comigo pra gente começar lá a fazer alguns testes juntos. E aí começou essa história toda, né?
E o perfil é muito parecido, né, Lucas? O nosso perfil é muito parecido. Se a gente vai ser bem sucedido ou não, não vai ser nossa riqueza ou pobreza financeira que vai medir isso, mas sim o que a gente fez para o mercado de uma forma de contribuir com conhecimento no mercado. Esse é o meu sonho. O meu sonho é ser reconhecido tecnicamente, não é comprar barco, por exemplo. Isso vem como consequência depois do seu sucesso, mas o primeiro não é isso. E o objetivo é conhecer, é saber por que as coisas acontecem, trocar ideia com a galera. E isso aqui, na verdade, é uma ferramenta de conexão, né? O podcast é uma ferramenta de conexão entre as pessoas. Então, a galera que está ouvindo aí pode ajudar a gente a moldar ele no meio do caminho. Do que vocês querem que a gente fale, quem vocês querem que a gente traga, ou um especialista em um determinado assunto, para moldar. Nós temos ideias de passar por todos os produtos, falar um pouquinho de cada produto, falar um pouquinho das reações que acontecem, ansiedade para falar das novidades. A gente visita, vai no congresso, a gente vem com uma novidade do congresso lá, mas será que isso é aplicado em carnes? Recentemente a gente foi num congresso de microbiologia que era de microbiologia geral, tanto de coisa que tinha em medicina lá, e a gente fala assim, entendendo meio mais ou menos, porque tem muitos termos técnicos, tem muita coisa que a gente não sabe, a dificuldade não... DNA, né? De transcrição, não sei o quê. A gente começa a perceber que o que a gente às vezes acha que a gente pesquisa demais e vai muito a fundo na molécula, o cara está muito além disso. Você fala, nossa, eu sou realmente um grãozinho de areia no campo do conhecimento, e aí começa a gerar ansiedade, começa a gerar a falta de sono, porque aí a gente vai ler artigo durante a madrugada, porque você fala, se eu não souber isso, eu vou estar por trás. E a gente sabe que o mercado de carnes, historicamente, é um mercado que pesquisa pouco. É um mercado que, cientificamente, algumas verdades, nunca ninguém foi lá. E como você sabe, por exemplo, que eu uso o dobro de antioxidante para a relação de sal de cura? Isso é uma convenção do mercado. Alguém já foi lá e pesquisou para aquelas determinadas condições? Então a gente tem montado uma estrutura, a gente tem, na ansiedade de pesquisar, algumas parcerias com universidades que fazem com que a gente consiga estudar pelo menos 1% das dúvidas que a gente tem, se aquilo realmente funciona, se aquilo é realmente a maior opção ou não. Um assunto muito em alta, que deve ficar bastante em alta, é uso responsável de aditivos, uso responsável de conservantes, uso responsável das coisas. E como que a gente pode levar essa pesquisa? A gente publica bastante, a gente vai para o artigo, a gente publica, a gente lê, a gente tem parcerias que publicam junto com a gente, então a gente tem um volume de publicação interessante, se comparar com o mercado, é muito interessante. Mas quem aí da indústria que está ouvindo a gente que tem tempo de parar e ler um artigo? Se dispor lá à tarde numa outra língua. Primeiro que você não tem nem acesso. São caríssimos os artigos. Você entra numa revista, numa Meet Insights, para você baixar um artigo, você consegue ler o resumo lá. E aí você vai ter que comprar o artigo. Para você comprar o artigo são alguns euros que você fala, será que vale a pena? Às vezes nem é isso que eu estou procurando. Então a galera nem tem acesso a esse artigo. Então a ideia do podcast é descomplicar isso. Fiz uma pesquisa aqui, a pesquisa concluída, vamos mostrar os resultados aqui da pesquisa. Fizemos uma pesquisa em parceria com um frigorífico legal lá, vamos trazer esses resultados aqui. Tem uma oportunidade, mudou uma legislação, vamos trazer um especialista para falar dessa legislação. Cara, eu sou da época, sempre viajando, né? Sou da época que eu ficava buscando audiolivro, porque eu não conseguia parar para ler. E aí ficava buscando o audiolivro para aprender alguma coisa. Depois vieram os podcasts, falei, caramba, que ferramenta legal, porque você pega uma viagem de carro de 800 km para fazer, cara, tem uma hora que não... ali lendo, né? Você fica lendo. Nunca fui muito, cara, eu gosto muito de música também, gosto de tocar, gosto de... Eu sou bastante eclético, né? Você vê que... E eu ouvia meia hora de música e falava, tô perdendo tempo. Então é legal, tá relaxando tudo, mas eu podia estar ouvindo alguma coisa relacionada à área. E eu acho que sou uma das pessoas que mais pesquisou aí no mercado um podcast relacionado à área técnica de carnes. E não tem, cara. Não tem. Você vai achar muita coisa de culinária, mas a parte técnica, a parte que a gente busca de carne, não é. Então vamos lançar um podcast para aquela galera que procura a mesma coisa que a gente? Vamos lá. E acho que a grande dificuldade, né, relacionada a tempo também, mas é que você tem que ler muita coisa no artigo para você conseguir tirar... Você não tira nem um parágrafo dali. Não. Que você vai conseguir aplicar. Você tira, às vezes, um insight ou uma parte técnica do negócio. Então, você passou 40, 50 minutos lendo um artigo, a maior parte mais tentando entender o que realmente o cara estava buscando no materiais e métodos, por que ele está fazendo isso, o que será que ele está buscando ali dentro, para conseguir tirar alguma coisa, ou para chegar à conclusão e falar, não era isso que eu precisava. Então,
compilar num volume maior de leitura disso, de tendência e tudo mais, e trazer isso de uma forma descomplicada, porque o vocabulário científico às vezes ele não é tão legal, né? Tão atrativo assim para ler. Então trazer isso de uma forma, numa linguagem mais descomplicada, numa forma mais leve, eu acho que realmente é o que a gente consegue fazer para levar facilidade, pessoal, né? Porque tem muita gente querendo complicar para vender facilidade, né? Mas levar isso de uma maneira mais leve, de uma maneira mais simples, uma linguagem que a galera efetivamente entenda do que está falando. Fala, não é a nitrosomioglobina que está acontecendo. Não, cara, você tem um negócio ali que está rosinha, você aumenta a temperatura, vai ficar assim, assim, assado. O que é que isso daí está acontecendo? Tá vendo? Na hora que você muda a temperatura, vai acontecer isso. Dá uma olhada lá. Então é trazer uma linguagem mais simples, porque a ideia não é só falar com o pessoal da alta gestão, né? A ideia é tornar o segmento interessante para quem está lá batendo a massa, né? Para quem está lá fazendo o negócio acontecer. Porque os caras colocam as coisas, ela nem sabe o que está colocando, nem sabe o que está acontecendo, sabe que, por exemplo, quem mexe com o cooler, sabe que você vai colocando lá, vai mudando um pouquinho a textura da massa, muda um pouquinho a cor, ela fica marrom, mas depois ela fica rosa. O que é que será que está acontecendo ali dentro? Mas tudo aquilo tem um porquê, né? Tudo aquilo ali foi pensado. Então é levar isso numa linguagem mais simples, numa linguagem mais próxima do que é realmente a realidade do pessoal, para conseguir favorecer e fortalecer também o segmento, né? Aproveitando que nós falamos de cor e não deixando de trazer conteúdo nesse primeiro episódio, eu acho que vale a pena a gente entrar num tema que é muito polêmico, né? Que é muito polêmico, que sempre embutido e produto carne é muito massacrado por isso, que são os nitratos. Enfim, os famosos sais de cura, né? Os famosos sais de cura. O que será que é cura tipo 1, cura tipo 2? Sal de cura tipo 1, sal de cura tipo 2? Eu acho que é um tema bastante interessante para a gente falar, que desperta interesse do pessoal da charcutaria, do pessoal que está lá dentro, do pessoal que é crítico quanto ao segmento. Mas tem que começar do começo. Que são sais de cura, o nitrito, o que é, causa câncer, não causa câncer, é prejudicial à saúde, não é prejudicial à saúde. Vamos falar sobre o nitrito. Vamos falar. Você sabe que esse é um dos temas mais pesquisados na internet quando o assunto é relacionado à carne, né? A gente atende grandes contas, mas a gente tem a oportunidade de conversar também com o cara que está lá no açougue, né? E faz uma linguiça, e a primeira pergunta que o cara faz é: o que é sal de cura 1? O que é sal de cura 2? Cura causa câncer mesmo? Você sabe que esse foi um tema estratégico, né? Porque eu sei que perguntando de nitrito você vai falar bastante, o vinho é bom pra caramba, então você vai falando, agora eu vou tomando vinho aqui. Então, mas o problema é que fala demais, daqui a pouco o vinho acaba, né? Mas é um bom vinho, né? É um bom vinho. Então, tudo foi pensado estrategicamente. Eu vim de vermelho porque o tema era nitrito. O vinho ele tem uma coloração envelhecida que lembra ali uma coloração de uma carne curada. E é um tema, você entra nesses grupos de charcutaria que tem no Facebook, que tem... E o que a galera discute com relação ao nitrito e o nitrato é uma coisa impressionante. Muitas discussões até muito fora de propósito, falta um pouco de embasamento, às vezes, para a galera, para realmente entender. Então, eu acho que é um tema interessante, a galera que está na indústria usa isso aí, então a gente debate bastante isso mesmo. É um tema bastante pesquisado a nível mundial, é substituto para nitrito, substituto para sais de curas alternativas. Recentemente, a galera lançou curas... naturais, né? Então o nitrito proveniente de fontes naturais, como beterraba, como aipo, por exemplo. Mas o que é o sal de cura? Por que ele está ali presente num embutido cárneo? O primeiro ponto é que o sal de cura ele é composto, o princípio ativo, se a gente fosse falar de um remédio, por exemplo, você tem ali o veículo e tem o princípio ativo do remédio. O princípio ativo do sal de cura é o nitrito. Tá. E basicamente nitrito de sódio ou nitrito de potássio tem ali, mas o mais utilizado é o nitrito de sódio. Você pode ter o nitrato também, que muitos dizem que o nitrato é o precursor do nitrito. A razão de ser do nitrito, pelo menos na minha opinião, na indústria cárnea, e eu acho que na opinião dos legisladores também, é a questão da segurança alimentar. A gente começa a falar de microbiologia, que é um tema bastante presente na nossa vida, em indústria de alimentos de forma geral. O nitrito ele é um
conservador eficaz contra um dos principais micro-organismos que tem e que é um risco muito grande em produtos cárneos, que é o tal do Clostridium botulino. O Clostridium botulino é um micro-organismo que ele é anaeróbico. Anaeróbico quer dizer que ele cresce na ausência de oxigênio. Nós temos muitos produtos cárneos que são embalados a vácuo, que você tira o oxigênio ali para você conservar contra outras bactérias. E aí você tem a possibilidade, se eu tiver um Clostridium ali, a fonte do Clostridium é especiaria, por exemplo, ele vem do solo, é um micro-organismo que está presente no solo, então... Especiaria são os temperos. Os temperos, salsinha, pimenta calabresa, então possivelmente eu tenho Clostridium ali e eu uso essas especiarias para fazer um embutido cárneo, então eu tenho a possibilidade de ter um Clostridium ali, mas se eu tiver o nitrito, ele não vai desenvolver. O problema do Clostridium não é o Clostridium estar ali. O Clostridium não faz mal para a saúde, mas quando ele cresce, em condições de anaerobiose ali, ele produz uma toxina, a toxina botulínica, que a galera usa para fazer o botox, né? Pra dar uma rejuvenescida. Você sabe bem, né? Você conhece bem um pouco. Mas a mesma toxina que mata a célula do nosso rosto quando a gente aplica um botox, se a gente ingerir, vai causar um dano muito sério ao nosso sistema ali de saúde e causa morte. Então, quando a gente estuda na faculdade, os casos de toxinfecção alimentar estão muito relacionados ao Clostridium. E até hoje não se encontrou um substituto, se encontrou um substituto que façam todas as outras ações que o nitrito faz. Ele muda a cor do produto, ele tem a questão da cura do produto, você encontrou substitutos para tudo isso. Mas que tem a mesma eficácia, de forma comprovada, contra o Clostridium, ainda não se encontrou. Então, a gente recebe às vezes muitos... Era ligação antes, né? Agora é muito áudio no WhatsApp, falando, cara, eu tenho orgulho porque eu faço uma linguiça aqui, minha linguiça é artesanal, não tem conservante nenhum, mas você não usa nitrito? Não, eu não uso. Eu ficaria com mais receio de consumir esse produto. Isso que eu ia falar, isso é mais preocupante do que um ponto de vantagem. Ponto de vantagem. A questão é o uso responsável do nitrito. O nitrito, pela legislação, ele é um conservador. Por ele ser conservador, muita gente acha que se meu produto está estragando, e se eu aumentar a quantidade de nitrito, eu vou aumentar o shelf life do produto, o que não é verdade. A gente vai fazer vários podcasts falando de microbiologia, né? É um tema bastante presente na nossa vida e na vida da indústria. Como diz agora na linguagem do digital, microbiologia está no hype. É hypado, é o assunto mais hypado que tem é microbiologia. E nós gostamos muito do tema, nós pesquisamos muito microbiologia, a maioria das nossas pesquisas está no campo microbiológico. E a gente já sabe que eu aumentar a quantidade de nitrito ali não vai fazer com que o produto conserve mais ou conserve menos. A questão dele está relacionada à segurança alimentar. Tá, mas peraí, você falou então que o nitrito ele ajuda no desenvolvimento da coloração, só que a principal função, e até como a própria legislação defende ele é como um conservador. Essa ilusão que o pessoal tem, que aumentar a quantidade de nitrito vai conservar mais o produto, está relacionado com eventualmente o maior desenvolvimento de cor ali no produto ou não? Então, o nitrito, quando você adiciona um nitrito ali, ele vai passar por uma reação de cura, e essa reação de cura vai gerar um composto que tecnicamente chama oxinitrosomioglobina, que tem uma coloração vermelha. Esse componente vermelho é característico de produtos curados. Então, todo produto, quando você pega uma linguiça, quando você pega um presunto, quando você pega... ele tem que ter aquela coloração vermelha. É lógico, tem corantes também que você usa, mas ele tem a coloração característica de um produto curado, proveniente do nitrito, daquela reação química. E quando o produto começa a deteriorar, por exemplo, imagina você indo no supermercado, você vai comprar uma linguiça tipo calabresa, por exemplo. Como que você vai saber se ele está bom ou não? Como você vai saber se ele está estragado ou não? Sua primeira reação é ver a cor do produto.
Então, as reações que acontecem... Se ele está mais claro, se ele está mais escuro. Exatamente, se ele tem líquido, né? na superfície ali, mas se ele está... Mas principalmente a cor. Você pega um pacote de linguiça ali, e naquele pacote de linguiça você tem 2 gomos vermelhos, 2 gomos mais cinzas, um já branco. Você fala, esse produto aqui já está estragado. Mas você não fez uma contagem microbiológica no produto, você não fez uma... você não abriu, então você não sabe sensorialmente como aquele produto está, ele está na embalagem ali. E você viu por quê? Pela formação de cor. Então, a reação que acontece que deteriora um produto impacta na cor do produto. Como o nitrito também desenvolve cor, muitos acham que se eu aumentar a quantidade de nitrito na minha formulação, eu vou ter a durabilidade da cor por um tempo maior. E por ele ser conservante, como o crescimento microbiano impacta na perda de cor do produto, por ele ser um conservante, eu também vou evitar isso. Então ele fala, é a salvação da lavoura o nitrito. E acaba fazendo um uso irresponsável do nitrito. O nitrito é um dos conservantes que ele tem um limite de legislação. O limite da legislação que eu tenho é 150 ppm, 150 partes por milhão, ou de forma simples, são 150 miligramas em 1 quilo de produto, que eu posso ter de nitrito quando esse produto vai para a rua. E às vezes eu uso uma quantidade maior. Tem uma questão aí de legislação, que é a questão do residual. Não é porque eu coloco lá no início da minha batida, eu acho que é um tema legal da gente explorar em vários podcasts, essa questão de processo e das reações que acontecem durante o processo. Se a gente for estender nesse aqui hoje, o podcast vai ficar muito longo. Mas, basicamente, quando eu coloco o nitrito numa formulação, eu não coloco 150 ppm, não coloco 150 miligramas em 1 quilo, eu coloco uma quantidade maior, porque esse nitrito ele vai ser consumido ao longo do processo. Então quer dizer que quando você coloca no começo, não necessariamente vai ser o que vai ter lá a hora que o produto for consumido. Não. Por isso que a legislação fala de residual. Quem controla aditivos no Brasil é a Anvisa, é o Ministério da Saúde. Então ela coloca lá que tem que ter 150 ppm quando o produto vai para a rua. Quando o produto é no mercado. Então eu não posso ter uma quantidade, mas eu não posso ter 151, não posso ter 152 ppm, eu tenho que ter 150. Só que eu te falo que se eu colocar 150 ppm na minha amassada na hora que eu vou misturar uma linguiça, lá no final do processo, ele vai estar com 50, 40 ppm. Tá, mas final do processo de um produto cozido ou de um produto cru? Então, aí eu tenho que estudar, porque as reações são diferentes. Esse consumo de nitrito ao longo do processo depende de diversos fatores. E eu acho que essa interdependência entre os fatores é a que faz que a indústria da carne siga algumas verdades que não se sabe se aquilo é verdade. Mas o que eu devo fazer? Eu devo estudar meu processo. Esse consumo de nitrito depende da quantidade de mioglobina que eu tenho no produto. Então, se é carne de porco, eu tenho uma quantidade de mioglobina. Se é carne de boi, eu tenho outra quantidade. Se é carne de frango, eu tenho outra quantidade de mioglobina. Mioglobina é a proteína que deixa a carne vermelha, que é aquela carne que está ligada ao grupo M, ao ferro. Então, a carne tem aquela coloração vermelha por conta da mioglobina. Está relacionado com qual o pH dessa massa? Tá, peraí, vamos construir relações, então. Mioglobina é o que dá cor. Mioglobina é a proteína que tem a coloração então, vermelha. Se nós formos colocar um pódio aqui de mioglobina, quem tem mais mioglobina é a carne bovina. Sim. Seguido da suína. Sim. Depois aves. E depois peixe. Quem consome mais nitrito? Quem tem potencial de construir mais nitrito? Quem tem mais mioglobina? A carne bovina ou quem tem menos mioglobina? Peixes. Quem tem mais mioglobina. A reação do nitrito. O nitrito ele não conserva, ele não desenvolve cor como o nitrito. E aí vale a pena a gente entrar num tema que é a questão do nitrato. O nitrato é uma molécula. O nitrato, quimicamente, ele é NO3. O nitrito é NO. Então, o nitrato é o precursor do nitrito. Então, O NO2. O NO2 é o nitrito. NO3 é o nitrato. Exatamente. O nitrato, ele precisa ser convertido a nitrito para ele seguir na reação química. Se ele não for convertido a nitrito, ele não segue. Quem faz essa conversão é uma enzima que chama nitrato redutase, que é uma enzima que alguns micro-organismos têm a capacidade de produzir esta enzima.
Então, por exemplo, a gente usa alguns micro-organismos como cultura starter de salame, então tem alguns estafilococos ali, tem alguns micro-organismos que exatamente se sabe que aqueles micro-organismos produzem a nitrato redutase e vão fazer a conversão do nitrato a nitrito. O nitrito também, por si só, há uma curiosidade, o nitrito ele não vai ajudar, o nitrito não é bom para a cor do produto. O nitrito é prejudicial à cor do produto, se você pensar na coloração do produto como uma coloração vermelha. O primeiro momento, quando você adiciona um nitrito na massa, a galera que está ouvindo, que já fez salsicha, que já fez linguiças, essas massas que não tem muito corante, porque o corante, quando você coloca o corante na massa, ele já fica vermelha na hora. Ele tinge, ele pinta. Ele tinge, ele pinta. Mas se você fizer uma massa de produto sem o corante, e a coloração vai ser dada só pelo nitrito, você vai ver que a primeira coloração da massa é marrom. Você consegue perceber a diferença de uma carne, por exemplo, quando você tem a carne fresquinha no balcão de um açougue ali, você chega e você vê a carne, ela tem uma coloração. Se você pegar aquela carne e pedir para o açougueiro moer aquela carne, você vai ver que a carne vai mudar a coloração para uma coloração vermelho, mais viva, né? Mas fica uma vermelha mais brilhante, mais vivo. Se você embalar aquela carne a vácuo e levar para casa, tem alguns açougues que fazem isso, ou as carnes maturadas que a gente tem aí são embaladas a vácuo, você vê que ela tem uma coloração diferente, é uma coloração mais amarronzada, uma coloração mais apagada. Parece, exatamente. Né? Isso está relacionado à conformação da mioglobina. A mioglobina, ela tem a sua forma mioglobina reduzida, que a gente fala que é aquela cor da carne normal. Ela tem a coloração da mioglobina oxigenada, que quando você moe a carne, você oxigena, né? Você incorpora oxigênio ali. Você aumentou a superfície de contato com o oxigênio está reagindo. Ela oxigena, o oxigênio se liga na molécula de mioglobina mesmo e tem aquela coloração vermelho brilhante, aquele vermelho vivo, a gente fala. Mas quando você tira o oxigênio, você passa para a formação de um componente chamado metamioglobina. Essa metamioglobina, a molécula de ferro muda de valência. E aí, esse ferro mudando de valência, ela é marrom. Ela fica com a molécula amarronzada. Então, às vezes, você vai... Quando começaram as carnes maturadas, a galera teve um pouco meio de receio, porque achava que a carne estava estragada, porque você ia comprar uma carne, ela estava com uma coloração feia. Mais escura, né? Mais escura. Né? Mas quando você cortava a embalagem, tirava do vácuo, expunha o oxigênio novamente, você via que ela começava a recuperar a coloração novamente. Então, uma das explicações da galera que vendia carne maturada não, ela não está estragada, ela vai estar mais macia, ela vai estar legal, só tirar da embalagem você vai ver que ela tem o odor característico de carne ainda, não está com uma deterioração microbiológica avançada. E aí, esta carne, isso é por conta da formação da metamioglobina, que é a molécula que tem a coloração marrom. Quando você coloca o nitrito numa massa e o nitrito entra em contato com a mioglobina, a primeira coisa que ele faz é oxidar a molécula. Essa reação de mioglobina, onde o ferro muda a valência dele, que acontece quando eu coloco a carne no vácuo, é a reação de oxidação. Quer dizer, a priori o nitrito só piora o negócio. Ele só piora. A priori, quando você faz uma massa, o nitrito, a massa fica marrom. Uma vez me chamaram para... O pessoal estava com um problema em bacon. E o bacon ficava 24 horas na cura, depois do processo de injeção, mas ele ficava marrom. Ele não ficava com a coloração de produto curado. Aí o pessoal falou, tá com problema no sal de cura. O sal de cura não tem nitrito. Mas era uma série de fatores ali, principalmente a temperatura, que fazia com que o produto ficasse na metamioglobina. Mas não é porque não tinha nitrito, é porque você passava para a metamioglobina e você não tinha tempo suficiente. Ele tinha tempo de cura, mas a temperatura era muito baixa. Então, como a temperatura era muito baixa, as reações são mais lentas. Não dava tempo do nitrito fazer a reação de ficar vermelho. Porque o que acontece? Quando o nitrito oxida a molécula de mioglobina, para metamioglobina, ele passa para óxido. Então, ele passa para o NO, no caso. Esse NO, essa molécula de óxido, ela vai reagir com a mioglobina de novo e formar a oxinitroso-mioglobina. A oxinitroso-mioglobina, ela tem a coloração vermelha. Não é o vermelho da carne, é o vermelho de um produto curado. Sabe esses presuntos curados, presunto Parma, tá falando da Itália, né? É um vermelho diferente, né? Que vai bem com um Brunello, com um vinho da Toscana. Esses produtos vermelhos, essa é a coloração de um produto curado.
Ele não tem a mesma coloração de uma carne in natura, por exemplo. Então, este componente é a oxinitroso-mioglobina. É a coloração de uma linguiça frescal. Linguiça frescal, na maioria das vezes, tem corante. Você tem um corante ali, para você dar uma reforçada nessa cor. Mas se você fizer só com o nitrito, você vai ver que ele vai ficar com uma coloração rosinha ali, ela vai ficar com uma coloração legal, que fala assim, uma coloração até mais natural. Só que esse componente ele não é estável quimicamente. Ele vai sendo degradado, ele vai sendo... E aí, quando eu cozinho isso, eu desnaturo a parte proteica, e aí eu tenho o nitrosomicromo ali, que é um outro componente que tem a coloração rosa. Bom, voltando na reação do nitrito, a questão que ele pega na mioglobina, a mioglobina passa para a metamioglobina. Aí o que eu coloco ali na minha formulação? Todo mundo fala que quando eu uso nitrito, eu tenho que usar junto um antioxidante. E aí tem duas questões no uso de antioxidante. Primeiro que o nitrito ele ficou muito falado que ele é cancerígeno. Ele causa câncer por quê? Ele tem possibilidade de juntar com as proteínas ali, com os grupos aminas e formar a nitrosamina. Nitrosamina é um componente cumulativo e aí essa nitrosamina pode causar câncer por ser um componente cumulativo. Isso é provado pela legislação, pelas pesquisas, né, na área científica, na área médica aí. Porém, quando eu utilizo antioxidante, eu evito que essa possibilidade aconteça. Então, essa questão que a gente levantou lá no início, que nitrito faz mal, causa câncer, que é um dos motivos que a galera bate em cima do nitrito, que a galera fala, não usa nitrito, não usa sal de cura, você está comendo embutido, você vai ter câncer. Se eu utilizar responsavelmente, dentro dos limites da legislação, associado ao uso do antioxidante, a questão de saúde, a gente pode até de repente depois chamar alguém especializado em bioquímica e médica para explicar isso para a gente, para explicar para a galera mais tecnicamente, mas quando você usa isso associado a um antioxidante, você não tem a possibilidade dela fazer a formação de nitrosamina dentro do nosso estômago, dentro do nosso organismo. Então, essa é uma questão do uso de antioxidante. Mas, tecnicamente, falando na carne, o que o antioxidante faz? Eu não oxidei a molécula de mioglobina com o nitrito? Sim. Passou para metamioglobina? Ficou aquela cor estranha, né? O antioxidante pega a molécula de metamioglobina e joga ela para a mioglobina de novo. Que voltou mais ou menos naquele vermelho tradicional. Exatamente. As moléculas antioxidantes, os compostos antioxidantes, eles têm diversos mecanismos de ação para evitar a oxidação. Mas um dos mecanismos é reestruturar a molécula original antes dela ser oxidada. Então ele pega a molécula que foi oxidada e reduz ela e volta para a mioglobina ali reduzida. Com isso, eu tenho outra molécula de mioglobina que outro nitrito age e transforma em metamioglobina de novo, libera o óxido, o NO, e aí essa reação vai fazendo em cadeia, vai acontecendo em cadeia. Por isso que eu preciso a quantidade de nitrito que eu coloco, a quantidade de mioglobina que eu tenho disponível na carne, a quantidade de proteína que eu tenho e a quantidade de antioxidante esteja balanceado. Porque quando eu aumento muito a concentração de um componente, quimicamente o que eu faço? Eu tenho um deslocamento químico. Então eu acelero determinadas reações. Então, se eu coloco muito antioxidante, eu vou antioxidar, né? Eu vou reduzir a molécula de mioglobina de uma forma muito rápida, eu tenho um consumo de nitrito mais rápido e eu preciso... Isso tudo começou com a história do residual, sim, que ele reage durante o processo. 150 ppm. Exatamente. Né? Eu quero que o meu produto vá para a rua, eu não quero que o meu produto vá para a rua com mais de 150 ppm. Mas eu quero que ele vá próximo disso, porque isso vai determinar o shelf life do produto também, porque quando acabar o nitrito, ele vai perder a cor. É inevitável, principalmente se for um produto frescal, que a coloração está sendo renovada. A oxinitroso-mioglobina é um composto instável, lembra? Antes de eu coagular a proteína, é um composto instável. Então eu tenho que estar renovando ele o tempo todo. Por isso que uma linguiça frescal perde a cor muito mais rápido do que um produto cozido. Que ele é mais instável. Exatamente. Então eu quero que o produto vá para a rua com 150 ppm, mas eu não quero que ele vá com menos de 100, por exemplo. Então eu quero ter um balanço seguro que o meu processo consuma tudo aquilo ali. Por isso que essa reação envolvendo o nitrito, ou antioxidante e a mioglobina tem que estar muito bem organizada, muito bem
se fosse um maestro, tem que estar muito bem orquestrada. E quem coloca as quantidades ali precisa conhecer quanto de umidade que eu tenho no produto. Quanto mais umidade, mais rápido essa reação vai acontecer. Qual é o pH? O pH é muito importante para essa reação. Quanto mais ácido, porque uma coisa que eu não falei, mas antes de passar para o óxido, a molécula passa por um ácido. Passa para o óxido nitroso e depois passa para o óxido nítrico. Então, antes de passar para o óxido, ela passa por ácido. Então, se eu tenho mais ácido, eu tenho a formação de ácido mais rápido ali, eu consumo o nitrito de uma forma mais rápida ali. Então, tudo isso tem que estar muito bem orquestrado. E aí eu tenho que conhecer meu processo. Quanto tempo de cura eu tenho? Quanto tempo eu tenho disponível para que essa reação aconteça? Qual a quantidade de água da minha formulação? Qual o pH? A minha carne, a minha matéria-prima lá, eu tenho muito problema de PSE, por exemplo. Vale a pena chamar alguém para falar de PSE, né? De carne PSE, o que é isso? Mas basicamente é uma carne que tem um pH mais baixo ali. Isso muda muita coisa dentro da indústria. Mas basicamente ela tem um pH mais baixo. Então, se eu tenho muita incidência de PSE, é verão. Durante o verão, o animal estressa mais para morrer. Se o animal estressa mais para morrer, eu tenho uma incidência de PSE maior. Então, muda isso de acordo com a minha formulação. Não só chegar lá e falar, eu coloco 300 ppm de nitrito. Eu coloco, coloco só 150, porque o Ministério da Agricultura que não deixa eu colocar mais. Um assunto de discussão também, né? Que o Ministério da Agricultura dentro do frigorífico tem que entender que essa reação acontece, ela é residual e acontece, mas por outro lado o frigorífico tem que provar para o Ministério da Agricultura quanto que é consumido e quanto que é seguro eu colocar na rua. Então, é uma questão polêmica, mas é uma questão muito técnica. E eu particularmente acho que a questão envolvendo o nitrito dentro do frigorífico é muito polêmica por ser muito técnica. Realmente a gente vê que é algo que é extremamente técnico e muito complexo, né? Não é só meramente, coloca aí quanto que o fabricante indicou para você colocar e vai dar tudo certo, o negócio vai ser resolvido. Não, a complexidade é muito maior, né? Desde a qualidade da matéria-prima que você vai trazer para a sua forma, até a composição. De repente você tem um antioxidante um pouco mais ácido, que por mais que você não tenha uma matéria-prima com pH mais baixo, a acidez do antioxidante favorece o desenvolvimento da coloração, você consome um nitrito mais rápido. Então, você sabe que isso é uma estratégia de cura rápida. A galera não fica falando, eu não tenho tempo disponível para curar minha linguiça, porque eu faço não sei quantas toneladas por dia, e eu tenho que dar sequência no processo. Então, logo depois, 2 horas depois da mistura da massa, eu tenho que embutir meu produto e depois ele já segue para um túnel de congelamento. Qual a estratégia para você fazer a cura nisso aí? É acidez. Você coloca um antioxidante que tem uma característica um pouco mais ácida, ele vai acelerar essa reação do nitrito. Então, a gente falou só de reação. Mas e a questão da conservação do nitrito? Essa reação que ela segue, esse óxido, ele reage com oxigênio disponível que saiu até da molécula do nitrito mesmo, né? Que ao longo da reação do nitrito eu fui perdendo oxigênio. Aquele oxigênio está no meio ali. Com ácido, ele pode formar o radical peróxido ou o ácido nítrico, que ele quando reage com... Se eu pegar o radical peróxido envolvendo o nitrogênio ali, e se eu pegar o óxido nítrico ali, você vê que as moléculas são próximas ali. Então esse radical peróxido penetra na célula, mas em algumas micro-organismos ele é tóxico. Quais são esses micro-organismos que ele é tóxico pro micro-organismo? Suponho eu que por nosso amigo Clostridium. Por Clostridium, mas por quê? Qual é a característica que faz com que o nitrito seja eficaz contra o Clostridium? Ele é um micro-organismo anaeróbico, você lembra que eu falei? É um micro-organismo que cresce na ausência de oxigênio. Então, esse radical peróxido ele vai se manter até o DNA e vai destruir o DNA do Clostridium. Agora, se eu tenho uma condição de aerobiose, ou se eu tenho um micro-organismo que é aeróbico, que tem oxigênio participando do metabolismo dele, o oxigênio... Que é quando não está a vácuo. Quando não está a vácuo, ou mesmo o micro-organismo aeróbico, ele faz a síntese dele utilizando oxigênio. Então, mesmo se eu colocar em vácuo, eu tenho oxigênio dissolvido ali. Quando ele penetra na membrana do micro-organismo, ele encontra algumas moléculas de oxigênio, peróxido com oxigênio da água. Eu tenho a quebra. E a água não é tóxica para ninguém, né? A gente bebe uma água aí para acompanhar o vinho, justamente para aliviar o efeito do vinho. Então, ele não é eficaz contra micro-organismos aeróbicos, a maioria dos micro-organismos aeróbicos, contra micro-organismos aeróbicos ou anaeróbicos facultativos, que facultativo é você escolhe. Então, os facultativos conseguem crescer tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Então,
A maioria dos deteriorantes são anaeróbicos facultativos. A gente estuda muito quais são os micro-organismos que causam deterioração em produtos cárneos. A gente tem lá os micro-organismos esporulados, os bacilos esporulados, as bactérias acidoláticas, enfim, uma série de micro-organismos. E a maioria deles não é totalmente inibida pelo nitrito. Então o fato de eu aumentar o nitrito para aumentar o shelf life do produto, que a gente começou falando lá atrás do shelf life, está relacionado com a coloração, não vai fazer com que a maioria dos micro-organismos deteriorantes diminua a velocidade de crescimento, aumentando assim o shelf life, e nem vai promover uma maior reação de cor, porque eu vi que essa reação de cor está atrelada à quantidade de mioglobina que eu tenho. Então não é por aí, não é... eu vou dobrar a quantidade de sal de cura, eu vou triplicar, eu vou quadriplicar. Eu já vi muita gente fazer isso e o shelf life não muda nada. A única coisa que muda é que eu estou passando a fazer um uso irresponsável do nitrito. Então eu estou promovendo o meu consumidor, estou submetendo o meu consumidor ao risco e estou causando um risco para a minha própria empresa, porque eu vou certamente estar com residual acima do que o meu processo consome para ter somente os 150 ppm no momento que esse produto vai para a rua. Legal. Então, fazendo um resumo, nós vimos que o nitrito é algo que é extremamente essencial e, sobretudo, funcional para produtos, né? Porque ele ajuda tanto no desenvolvimento da coloração como na parte de conservação, que ele vai reagir, ele vai formar lá o peróxido, e isso ele vai conseguir ser letal para Clostridium, que na verdade não é o Clostridium que é maléfico para nós, mas sim a toxina que ele produz. Exatamente. Então, o nitrito é algo não relacionado à conservação, mas algo relacionado à saúde pública, pode-se dizer. Então, realmente é algo que precisa ser adicionado, independente se por vias naturais, que no final quem realmente vai reagir vai ser o óxido nítrico lá no final, ou por vias sintéticas. Então, de um jeito ou de outro, precisa ter nitrito na formulação, ou óxido nítrico lá no final, para que efetivamente a gente consiga inibir o Clostridium botulinum e, claro, ter o desenvolvimento de coloração. Alguns produtos, a adição de nitrito é obrigatória. A legislação traz como ingrediente obrigatório, o regulamento técnico de identidade e qualidade de produto traz como ingrediente obrigatório sais de cura, nitrito. Entendi. Então, realmente isso é um problema de saúde pública. Sim. Não é uma manobra da indústria para fazer com que o produto dure mais, que haja visto que colocar mais não vai fazer com que o produto, em teoria, tenha um shelf life maior, uma vida de prateleira maior. Só um adendo, para a galera que está ouvindo, eles vão falar, mas a Europa há muito tempo aboliu o uso de nitrito em presunto tipo Parma, por exemplo, presunto serrano, por exemplo. Só que aí eu tenho outras condições que me garantem a saúde pública. Por exemplo, a atividade de água de um presunto curado é uma coisa muito baixa. Então, o tempo de maturação, o tempo de cura ali, ele me garante que eu não tenho risco nenhum à saúde do consumidor. Então, por isso, eu posso me dar o luxo. E o tempo também de cura do produto e a tecnologia envolvida garanta que eu faça a formação de cura através de outros componentes. Eu tenho zinco, eu tenho protoporfirinas, eu tenho outras coisas ali que me formam a cor. Então, é uma condição específica. Então, assim... tem uma galera que defende não usar nitrito que já ia argumentar falando, mas por que os caras tiraram há bastante tempo? Lá eu tenho condições de tirar. Sim. Lá é seguro. Os nossos produtos aqui, eu não acho que sejam. Certo. Não, realmente, o nitrito é um assunto extremamente polêmico que daria aí material para gerar, para debater, trazer mais pessoas para fazer parte 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Mas para a gente também não se estender muito... No final de todo podcast a gente vai perguntar para o convidado, e aqui você é o convidado e eu sou seu convidado, qual a mensagem, com esse mecanismo de escala que a gente tem agora, de levar uma mensagem para todo o mercado, qual a mensagem, qual o pedido ou apelo que você queria fazer para o mercado, se você pudesse falar com eles, com o mercado todo agora? Eu perguntaria para o mercado se... ele sabe exatamente quanto que ele usa de cada componente que ele coloca ali na formulação e qual o resultado que aquele componente traz. Por exemplo, nitrito. Você já fez um estudo do seu processo? O mercado já fez um estudo do seu processo para saber se a quantidade que eu coloco lá na minha amassada inicial vai atender a legislação? Normalmente a legislação atende porque são feitas análises,
Mas se é necessário, se eu aumentar eu melhoro o meu processo ou não, ou eu simplesmente segui uma formulação que o fornecedor indicou, ou eu simplesmente estou fazendo o que eu fazia na outra empresa, ou estou copiando o meu concorrente. Então eu faço uso responsável de aditivos? A quantidade de conservante que eu adiciono está sendo eficaz? Está sendo superdosada? Ou está sendo exatamente o que eu preciso para o meu processo? Eu tenho esse estudo do meu processo? Eu faria essa pergunta para o mercado, para todo mundo do mercado. Legal. Eu, na minha opinião, faria uma pergunta um pouco mais filosófica, até aproveitando esse primeiro podcast, que eu falaria que, tal qual os médicos, eles precisam ser especialistas para conseguir solucionar os problemas que efetivamente as pessoas apresentam para eles. Os médicos tratam doenças. Doenças são um conjunto de sintomas que afetam a normalidade. Para que algo relacionado a isso aconteça, nós precisamos ter todo um cuidado para que a gente não adoeça, para que a gente não fique doente. Isso está completamente relacionado ao nosso trabalho, à alimentação. Então, não só para os médicos serem especialistas, mas para todos aqueles equivalentes à nossa posição se tornarem cada vez mais especialistas, se tornarem cada vez mais profissionais, para que a gente efetivamente consiga melhorar a produtividade e melhorar a qualidade. Não qualidade do ponto de vista de um produto ser melhor ou pior do que o outro, mas qualidade do ponto de vista de todos os produtos serem efetivamente seguros, para que todos possam cada vez mais consumir e realmente melhor. A fome é algo que afeta aí mais de 800 milhões de pessoas no todo mundo, e trabalhar com um propósito, trabalhar com mais profissionalismo, para que a gente efetivamente consiga ao menos atenuar um pouco dessa causa, é algo que realmente nos motiva, é algo realmente do propósito desse podcast, para que a gente consiga levar em escala informação para você que está ouvindo. Então esse foi o primeiro podcast, o primeiro episódio da primeira temporada do Carnicast. Em breve nós vamos trazer mais convidados relevantes, para levar informação também relevante para você. Saúde! Saúde!